Boa noite a todos. Abrindo o livrinho Sementes de Felicidade, por acaso vamos ver a lição que nos caiu hoje. Não fique triste. A tristeza afasta os seus amigos, impede o seu progresso e atrapalha a sua vida. Você entristece os outros, acaba fazendo mal, mesmo sem querer. Remova-o de você. Somente a vibração da alegria contagia para a paz e leva ao amor verdadeiro. Mostre-se sempre alegre, sorria. Estar triste perante os outros é estar triste perante Deus. Então convido todos agora nesse instante para fecharem os olhos, respirarem profundamente e nos conectarmos com o alto. Deus de amor e de bondade, Jesus, mestre, modelo e guia. Pedimos também a todos os bons espíritos que sempre se fazem presente conosco na nossa noite de palestras, que se façam presentes mais uma vez, sempre nos dando o discernimento necessário para que possamos entender o que vamos escutar aqui hoje, lembrando sempre de pôr em prática no nosso dia a dia, como eterno aprendizes que somos na escala da nossa evolução. Agradecemos pelo dia de hoje, agradecemos pela semana que está iniciando e pedimos que nessa semana possamos ter muito discernimento, muita sabedoria, muita paciência, muito amor no coração e que Deus nos permita também ter muita saúde. Pedimos que essa luz maior que está sobre nós nesse instante adentre os nossos lares, os nossos ambientes de trabalho, siga conosco nessa semana e que possa também, nesse instante, cobrir o nosso país, levar a todos aqueles países onde há guerra a paz e o amor no coração, que essa luz maior também adentre hospitais, asilos, orfanatos, presídios, e que possamos contar com a sua presença amiga e com a sua luz, Deus, na nossa jornada e na nossa caminhada. Que assim seja. Para os nossos estudos nessa noite, nós pegamos alguns trechos, alguns apontamentos do Livro dos Espíritos, no capítulo 9, onde Kardec recebe orientação a respeito da intervenção dos espíritos no mundo corporal, aonde são tratados e levantados aspectos a respeito dos pactos, sob o título de Magia Negra. A magia sempre esteve presente no caminhar da humanidade, passando a representar toda e qualquer situação inexplicável que se manifestasse de maneira diferente, dando a entender uma existência paralela e mística ao estado material das coisas. Então, muito no passado humano, muito no passado da humanidade, distantes da ciência que nos encontramos hoje, que traz para nós, que explica muitas situações acerca do inimaginável, acerca da natureza, acerca do inexplicável, como se fosse algo mágico, algo inexplicável, alguma coisa paralela, algo místico, que vinha representar, que vinha ser aquilo que eram as coisas. No nosso pensamento mágico, no nosso pensamento infantil enquanto humanidade, nós imaginávamos que os animais tinham poderes, que a natureza, quando se manifestava através do raio, através da lua, através do relâmpago, do som, através de uma aurora boreal, que tudo isso era algo inexplicável, que deveria fazer parte das forças da natureza. Pelo seu tamanho, pela sua manifestação, aquilo se tornava algo grandioso, só poderia ser um rei, um místico, um xamã, um líder muito poderoso que produzia aquilo e que manifestava daquela forma. Então, essa representação mágica das coisas sempre esteve presente na humanidade.
esteve presente na humanidade muito antes de nós nos entendermos enquanto criaturas, enquanto nos entendermos em sociedade, enquanto família, enquanto trabalho, enquanto leis, muito antes de qualquer manifestação grupal que fosse mantida e legada para as futuras gerações, nós já possuíamos um pensamento mágico acerca das coisas. Com a expansão do maniqueísmo pelo Império Romano no século 3 e 4, a existência de um conflito entre o bem e o mal, onde ambos, e não somente o bem, tinham poderes capazes de fazer aderir os humanos, os rituais mágicos continuaram a ganhar. Mas esse pensamento, essa forma de pensar o universo e as coisas e as forças, esse maniqueísmo que foi um movimento religioso persa, um dualismo, uma forma de pensar, uma forma de conceber o universo, se expandiu. O seu poder é único. E o mal, na forma como ele se processa e como ele aparece e como ele se manifesta, que o mal é uma manifestação do desenvolvimento humano. Nós, quando nos afastamos, nós, quando não aceitamos as leis naturais, nós, quando não, pelo fato de não compreender a grandiosidade de Deus e de suas leis, nos manifestamos de forma equivocada. E quando nos manifestamos, quando interpretamos essas leis divinas ao arrepio dessas próprias leis, quando manifestamos essas leis divinas, a apreciação das nossas existências e do nosso comportamento, nós agimos mal, nós geramos o mal, nós manifestamos e vivemos o mal. E quando nós o fazemos, nós o criamos pela nossa ignorância, pelo nosso despreparo. Mas o que existe no universo, o que existe dentro das criações espirituais é o bem na sua forma absoluta. Somente o bem tem poder. Nós, com o devido tempo, com o devido esmero, com a devida intervenção de Deus e de suas leis, nós nos transformaremos mais cedo ou mais tarde em espíritos puros. E quando o formos, seremos adeptos irrestritos do bem. Nós não vamos militar no mal, nós não vamos desejar o mal, nós não vamos praticar o mal. Nós estaremos imersos no eterno bem, que é Deus. Então esse dualismo de poder, esse confronto, esse conflito cósmico entre bem e mal, ele só existe na cabeça humana. Porque no universo só existe o bem e suas manifestações. Então, essa forma de entender o universo e entender as manifestações dessas forças poderosas que eram inexplicáveis para nós, incompreensíveis, nós ainda não as conhecíamos e ainda não as sabíamos, explicávamos através desse mecanismo maniqueísta. E as religiões são maniqueístas. As religiões tradicionalistas, as religiões tradicionais humanas, elas colocam Deus e o diabo, Deus e o demônio, como se ambos tivessem poder. Como se um fosse a representação do bem e o outro fosse a representação do mal. No meio dessas forças titânicas, lá está o ser humano, sendo disputado por essas forças. É um pensamento bem ao nosso tempo, é um pensamento bem humano. Mas os espíritos dizem que isso é um equívoco da nossa parte. Isso é uma incompreensão e uma inconsistência do nosso saber. Na verdade, existe o bem, e o mal que existe é a nossa ignorância a respeito e a nossa intransigência a respeito das leis naturais, das leis divinas, do qual nós, ao nos manifestarmos, criamos uma resistência, criamos um campo, criamos o mal. Magia negra refere-se a práticas mágicas com intervenções, com intenções más.
invocando e manipulando forças sobrenaturais para causar dano ou prejuízo para alguém, pelo uso de meios escusos e sórdidos para alcançar objetivos, por uso de feitiços, rituais, bruxarias e pactos com entidades maléficas. Então, se nós formos pesquisar dentro da nossa literatura humana, se nós formos buscar uma definição para o termo magia negra, se nós formos na internet dar uma googada lá, talvez na Wikipédia, nós encontremos esse trecho, que magia negra refere-se a práticas com intenções más. A manipulação de forças que nós não convivemos naturalmente. Essas forças estão acima do que é natural, então elas são sobrenaturais. E o intuito é causar dano, é causar prejuízo. E o uso disso de forma sórdida, o sentimento que nós alimentamos dentro de nós, é um sentimento sórdido de dano e de prejuízo. E o benefício que eu quero, ele é um objetivo material. Eu busco um objetivo material. E para que eu alcance esse objetivo, eu uso feitiços, rituais, bruxarias, pactos com entidades maléficas. E aí nos vem o Espiritismo, vem Kardec, e diz que não existem pactos. Os seres são criados simples e ignorantes. Mas desde que eles entram nos círculos da humanidade, nos círculos humanos, quando eles adquirem consciência, eles passam a exercer o seu livre arbítrio. E esse livre arbítrio diz que nós podemos aprender pela dor ou pelo amor. Nós podemos aprender observando o que é certo e nós podemos aprender vivenciando o que é errado. Podemos. Nós podemos. Melhor que não seja, melhor que ouçamos, melhor que nos inspiremos, melhor que ouçamos a nossa consciência, e nela está escrita a lei de Deus. Melhor que ouçamos a nossa consciência, porque nela nos falam os bons espíritos, mas nós ainda assim podemos errar. Nós podemos criar o mal. Ele se volta contra nós, mas podemos. Ele atrasa o nosso caminho, mas somos nós que estamos caminhando. Então, esse aspecto da magia negra, quando nós vamos estudar a doutrina espírita, nós percebemos que ela existe, ela é praticada, ela está aí, mas que pela ótica um pouquinho mais sublimada dos espíritos superiores, por uma questão de entendimento maior, por uma questão de amplitude de um conhecimento, nós vamos perceber que são crianças, somos crianças, brincando, representando, tentando entender e manipular aquilo que, na verdade, nós nem sabemos se vale ou não. Porque percebemos nas pessoas, de modo geral, uma resistência para a adoção da doutrina espírita e dos postulados espíritas, da existência ou não de espíritos que somos nós quando desencarnamos. Há uma resistência, é difícil olhar isso e compreender e aceitar de primeira. Mas há uma adoção irrestrita, há sim um entendimento maravilhoso sobre magia negra. Então existe a magia, então se você manipula as forças, se você utiliza dos rituais, dos feitiços e da bruxaria, nossa, isso existe. Então nós percebemos que é um comportamento infantil, é um comportamento infantilizado da nossa parte quando entendemos magia negra dessa forma. Mas há um verbete que a descreve. E isso é o que traz para nós o termo magia negra. E também, como sociedade humana que somos, o termo magia negra é usado pejorativamente para se referir a práticas religiosas ou rituais de grupos não aceitos ou não compreendidos.
levando em consideração uma etnia, uma cultura, estigmatizando religiões e práticas que não são aceitas por outras pessoas. Porque nós vamos ver na sequência que se existe uma magia negra, existe uma magia branca. É um dualismo, né? Nós ainda não vivemos no maniqueísmo, nós ainda não imaginamos, não percebemos, não concebemos que o bem tem poder e o mal tem poder. E lá estamos nós com o termo magia negra. Mas negro é o quê? Negro é uma etnia. Negro é uma cultura. Se a magia do lado de cá é branca, essa magia do lado de lá teria que ser preta e não negra. Então, há aqui também um conteúdo racista. Há aqui também um conteúdo étnico. Nós podemos entrar nessa seara e falar muito sobre ela. Não é o caso. Mas sim, temos que levar em consideração que isso existe também. Magia negra é pejorativo. Há certas culturas, há certas etnias, há certas manifestações religiosas que são estigmatizadas. E pela sua forma de representação e pela sua adoração ainda a certas energias naturais, energias e manifestações da natureza, essas manifestações são estigmatizadas e são temidas. E por serem temidas, são utilizadas às vezes por grupos de forma a reforçar uma cultura em detrimento de outra. Há como associar esses termos às culturas e religiões e etnias que nós bem o sabemos. Magia não tem cor. Vocês perceberam isso? Até que nós tocamos no assunto? Porque nós falamos magia branca, magia negra. Ou magia preta. Mas magia, o termo em si, não tem cor. Porque o que realmente importa? Importa a intenção de quem pratica. E quando essa intenção é má, implica em crenças, rituais ou ações empregadas na convicção de que elas podem subjugar ou manipular seres e forças naturais ou sobrenaturais com intenções más. Então, a magia não tem cor. Aquele que se dedica a essa magia, aquele que busca se fortalecer ou trabalhar esta magia, se a intenção dele é uma intenção má, ele vai conjurar, ele vai conjugar, ele vai buscar essas forças sobrenaturais e vai direcioná-las para uma atitude negativa ou ruim. Então não é a cor da magia. Não é que Deus, quando fez a magia, pintou uma de branca e uma de preta. Essa magia que nós chamamos, esses elementos naturais incompreensíveis, este sobrenatural, é um desdobramento do plano material. E esse desdobramento do plano material não tem cor nenhuma. Agora, as minhas intenções ao buscar essas energias e manifestá-las, aí sim, nós podemos pintá-las. Nós podemos colocar ali um teor, uma situação com base na intenção de quem está movimentando. E não dizer que essa magia, esse poder é pintado. Magia branca, nesse contexto, é o uso de energias sobrenaturais, porque é magia. Então a magia branca pode, a preta não pode. Magia branca, nesse contexto, é o uso das energias sobrenaturais. Ou a invocação de poderes para fins benéficos, altruístas, e frequentemente associados a rituais de cura, de proteção, de desejo positivo, em contraste com a magia negra, que é uma prática prejudicial. Então, é a mesma magia. Ela é uma magia sobrenatural. Ambas são sobrenaturais. Então há uma manifestação sobrenatural.
que eu não quero admitir que seja uma realidade espiritual, que seja um lugar onde os espíritos habitam, que seja a manifestação de espíritos desencarnados. E isso é difícil para mim compreender. Mas eu crio para mim um lugar sobrenatural repleto de magia. E essa magia pode vir em benefício. Vocês começam a perceber que quando a gente trata desses assuntos, quando a gente traz uma luz para esse artigo de estudo, nós não percebemos ali a manifestação dos espíritos, nós não percebemos ali algo sobrenatural, além do natural, algo espiritual, e nós não percebemos ali aquilo que Kardec descreveu como os espíritos vivenciando as suas vidas pós-vida terrestre, vivenciando e manifestando aquilo que é a sua forma de se expressar e de se realizar. Nós não percebemos ali que esse plano espiritual, que muitas vezes eles recusam pela orientação da doutrina espírita, ele é aceito no campo da magia. E daí ele parece completamente realizável e vivenciável. Percebemos sim. A magia branca envolve rituais com a intenção de atrair boas energias, proteção, cura, amor, prosperidade, entre outros, pelo uso de cristais, pedras, velas, ervas, incensos, líquidos ou outros elementos frequentemente utilizados para ampliar a energia ou a intenção. Então a magia branca não difere de modo algum da magia negra, só que essa aqui é voltada para o bem. Mais uma vez, o pensamento maniqueísta colocando forças em potencial de equivalência, mas colocando-as em forma antagônica. E buscando, manifestando e utilizando coisas materiais, né? Você quer cura, você quer prosperidade, você quer amor, mas você busca isso numa pedra, você busca isso num cristal, você vai acender velas, queimar ervas, incensos, vai ingerir líquidos. Nós o fazemos. Isso para nós parece razoável. Estudar a doutrina dos espíritos, aonde nós entendemos que existe uma troca, existe uma intenção, nós somos auxiliados pelos bons espíritos. Nós, se movimentarmos as nossas energias, se nós buscarmos esse entendimento do plano espiritual, se nós nos devotarmos aos nossos mentores e amigos espirituais, sim, essa magia existe, é algo mágico, o que acontece entre encarnados e desencarnados, quando há um estudo e uma busca a respeito disso. Toda a magia xamã pré-histórica seria a magia branca. Quando nós estudamos a história humana, quando nós buscamos na pré-história, através dos registros que ficam, são fatos. Nós vamos perceber que todo esse pensamento, toda essa magia que acompanha o desenvolvimento humano, ela era uma magia branca, ela era uma magia do bem. E ela constitui a base moderna da magia. E o que se buscava lá no passado? A doença era algo inexplicável, então a cura também deveria ser. A doença era alguma coisa mágica, então a cura também deveria ser. A dificuldade era alguma coisa insuperável, mas que ela tinha etapas e transições, então o benefício também deveria ser. O ferimento, ele acontecia de forma mágica. Como que eu me machuquei? O que aquela pedra, aquele espinho fez comigo? Antes eu estava bem, agora tem um corte no meu pé. Então algo mágico também deveria ser feito para essa cura. E amanhã, será que nós vamos ter comida amanhã? Então o futuro, ele tinha uma magia.
Era a sucessão dos dias e das noites, do giro do nosso planeta ao redor do nosso Sol. Mas era inexplicável. E uma regularidade. O que será que vai acontecer amanhã quando o Sol vier? Será que nós vamos ter comida? O futuro era mágico. E nós, todas as noites, quando descansamos o nosso corpo, liberamos o nosso espírito para que ele conviva na realidade espiritual. E de lá voltamos com algumas impressões. Nós os chamamos de sonhos. Então os sonhos também eram mágicos. Encontrar itens perdidos, apaziguar os espíritos, controlar o tempo, a colheita, gerar a sorte e o bem-estar. Isso era a magia original. Então, se nós formos buscar a magia na sua origem, essa era a magia. Era o pensamento mágico dos seres humanos, vivendo as suas vidas e interpretando a natureza que os cercava. E era uma magia do bem. A adoção de uma magia com fins maléficos é resultado do inventivo humano que entendeu que se existia uma magia branca que promovia o bem no tempo das coisas, deveria existir uma magia que acelerasse os interesses e entendesse as intenções secretas. Então a magia estava ali e nós vivíamos na magia. Mas será que eu não tenho como burlar? Será que eu não tenho como acelerar? Será que aquele meu interesse escuso, ele não poderia vir também? Será que não existe algo nessa magia que possa me beneficiar? Então, a magia branca era a nossa manifestação, o nosso entendimento acerca das coisas que vivíamos. E a magia negra, a magia preta, não seria o contrário disso, criado por nós, seres humanos, quando manifestamos, através do nosso entendimento e do nosso processo evolutivo naquele momento, os nossos interesses e as nossas intenções? Desejava eu algo mais, desejava eu alguma coisa, e a partir dali faço um pacto com as magias que existem. Então a magia branca, a magia boa, era a manifestação do bem e das coisas como elas existiam. E a magia má era o nosso interesse, o nosso egoísmo, a nossa vontade, as nossas intenções, aquilo que era secreto, aquilo que eu desejava só para mim. Mas aí nós chegamos modernamente ao advento do Espiritismo. E o fato de associar o Espiritismo com a magia é um erro interpretativo que devemos combater. Pois a doutrina dos Espíritos é uma doutrina filosófica, religiosa e científica. Os próprios Espíritos dizem ciência, filosofia e religião. Já a magia é um conjunto de práticas e de rituais antigos e atemporal dentro dos caminhos da humanidade. Então, para quem que interessa associar espiritismo com magia? Se quem estuda o espiritismo passa lá pelas lições dizendo que o que é mágico é a oração, o que é mágico é a conexão com Deus, o que é mágico é a aceitação das leis divinas. E as leis divinas estão na natureza, se manifestando, se desdobrando, acontecendo a cada instante. Isso é mágico. Mas espiritismo e magia? Não, não, não. É um erro. Mas, para muitos, isso interessa. Para o espiritismo não interessa. E às vezes nós nos perdemos, às vezes a gente vai perceber que há manifestações religiosas, há grupos religiosos que adotam práticas, grupos religiosos que adotam práticas espíritas. Porque o espiritismo, ele também é uma religião, mas ele é ciência e filosofia. E olha, já me fizeram essa pergunta, e é difícil você explicar. É difícil você explicar espiritismo só como religião. Não é só religião. Espiritismo também é religião. Agora, explicar espiritismo só com ciência
Não dá, porque é uma filosofia e é uma religião. Então, quando a gente vai falar de espiritismo, quando alguém pergunta, tá, mas vem cá, o que é espiritismo? Espiritismo é ciência, filosofia e religião, dentro de uma doutrina espírita. Mas não entendi. Mas é. Então você vai ver grupos religiosos, você vai ver religiões que adotam princípios espíritas. E tá certo. Tá ótimo. Inclusive até porque espiritismo não é a religião do futuro. Espiritismo é o futuro das religiões. Então as religiões vão continuar existindo. O espiritismo não veio botar uma pedra em cima das religiões, de forma nenhuma. O espiritismo veio para lembrar as religiões e os grupos religiosos que o espiritismo traz no seu bojo evangelho redivivo. Então, tem coisas que vocês deveriam falar que vocês não estão falando. É isso a missão do espiritismo. Mas dentro do espiritismo não tem magia. Não tem símbolo, na verdade tem um só que os espíritos desenharam lá e nós vamos ver no final aí, né? Que é o ramo da vinha, é a videira, é um ramo de videira. O ramo da videira representa o trabalho do Cristo, representa o trabalho de Deus. O que Deus quer fazer? Quer nos transformar como se fôssemos conduzidos em uma videira. E o próprio Cristo utilizou esse exemplo muitas vezes. Então, associar espiritismo à magia, isto ocorre devido a uma associação oportuna e preconceituosa. Associar a doutrina a inúmeros movimentos religiosos e espiritualistas que adotaram parcialmente postulados do espiritismo para dar corpo às suas práticas. Então, certos postulados espiritualistas precisavam, não tinham dentro do seu corpo explicações, textos, orientações, e de repente surge o espiritismo. E o espiritismo ele se permite adotar, porque é para o espiritismo fazer isso. Não existe uma religião associada ao espiritismo, existe religiosidade associada ao espiritismo. Essa religiosidade serve em todas as religiões, em todos os grupos espiritualistas. Esses grupos, essas religiões encontraram no espiritismo um corpo para as suas práticas, para os seus posicionamentos. E o espiritismo trouxe isso. E o espiritismo se permite adotar. Nós não somos proprietários do conhecimento dos espíritos. E os espíritos, eles se manifestam na doutrina espírita, eles se manifestam nas religiões espiritualistas, eles se manifestam nas religiões tradicionais, eles se manifestam em todos os lugares. O espiritismo cabe em todos os lugares. E o espiritismo pode ser utilizado por todo mundo, porque esse é o grande interesse dos espíritos na divulgação da doutrina espírita. Mas houve essa associação oportuna e preconceituosa. Houve uma vala comum onde 1, 2 ou 3 cultos religiosos mais aceitos, mais majoritários, colocaram todos em uma vala comum. Tudo que fosse religião espiritualista, tudo que fosse derivação, tudo que fosse culto, tudo que fosse tribal, tudo que fosse étnico, tudo que fosse cultural, joga-se numa vala e taca magia negra por cima. É tudo a mesma coisa. Então, é um oportunismo preconceituoso associar magias, mesmo brancas ou pretas, ao movimento espírita. Não existe isso no movimento espírita. Não existem caveiras, não existem panos vermelhos, não existem roupas negras, não existem velas. Basta vir ao centro espírita e observar o que é que se encontram nas paredes, que tipo de cartazes existem, qual é a cor das roupas, quem são os padres e os oradores. Não encontraremos ninguém. Encontraremos pessoas que de repente se voltam, dedicam algumas horas
do seu dia, do seu raciocínio, da sua vida, para tentar entender de forma mais madura e objetiva o que é o Espiritismo, o que é a realidade espiritual e o que é que as religiões precisam adotar para que elas se voltem novamente para os Evangelhos, para o Cristo e para as leis divinas que se aplicam, queremos ou não, nas nossas vidas. O Espiritismo, isento de práticas e rituais, adepto da caridade e do Evangelho do Jesus, do Mestre Jesus, sabedor da realidade espiritual e sem nenhum tipo de ritual mágico, compreende o momento evolutivo de cada criatura e respeita entendimentos, mas não aceita ser imputado no rol das esquisitices. O Espiritismo é isento de práticas e rituais. O Espiritismo busca a sublimação dos valores do Espírito. Aquilo que o Evangelho do Mestre Jesus não deixa dúvida. Nós buscamos um entendimento da realidade espiritual sem nenhum tipo de ritual, de mágica, de rito qualquer que seja. Mas nós compreendemos aqueles que estão ligados a isso, que se encontram ali, que estão felizes no momento evolutivo que se manifesta. Aqueles que compreendem a magia, porque essa compreensão dessa magia invariavelmente vai levá-los, vai conduzi-los, talvez um dia ao Espiritismo. E nós que estamos aqui, nós que vivenciamos a prática do Espiritismo, nós sabemos, através dos fatos vivenciais da nossa própria vida, que dentro do Espiritismo nós buscamos a caridade, o entendimento da realidade espiritual, nós buscamos e estudamos aquilo que é o Evangelho do Cristo e nós compreendemos e respeitamos aquilo que é o movimento evolutivo de cada espírito, porque se eles não compreendem ainda o Espiritismo, mas já praticam os rudimentos desse entendimento, lá nos rituais, nas mágicas e nas religiões que eles são capazes de absorver e aceitar. Mas o Espiritismo não é adepto de magias nem de rituais. E esse aqui é o único símbolo que os espíritos legaram a Kardec. Se podemos ter um símbolo, o ramo da videira é o símbolo do Espiritismo. Foram os espíritos que desenharam no frontispício, acho que é essa a palavra, do Livro dos Espíritos, no início lá do Livro dos Espíritos. Desenharam e disseram para Kardec que se eles precisavam de um símbolo, seria este. Não é a cruz, não é a flecha, não é a espada, não é o tridente, não é o fogo, não é a semente, não é a pedra, não é a árvore, é o ramo da videira. Elevemos então o nosso pensamento. Busquemos a Deus, nosso Pai, e a Jesus, nosso Mestre, que invariavelmente, sabedores do potencial evolutivo de cada criatura encarnada, compreendem que ainda há um largo caminho a ser percorrido por todos aqueles que um dia se transformarão em espíritos puros, como o Mestre Jesus nos chamou e nos determinou, já que somos irmãos seus em processos evolutivos, filhos do mesmo Pai que criou tanto a nós como as coisas materiais e o universo na sua harmonia e na sua expressão. Invariavelmente chegaremos todos a essa meta evolutiva. Nós que temos compreensões diferentes não somos de forma nenhuma melhores do que ninguém. Nós já estudamos diversos aspectos, já estivemos em diversas religiões, já manifestamos muitos aspectos mágicos em nossas vidas, mas agora buscamos fervorosamente observar e entender toda a humanidade e a manifestação material como um processo evolutivo no qual nós estamos inseridos.
Cabe a nós realizarmos a nossa tarefa, aonde fomos plantados, criando raízes e gerando frutos, e também trabalhando para o progresso, para o esclarecimento, levando esses conteúdos e esses saberes que já dominamos, de forma amorosa e caridosa para qualquer criatura que dele necessite, busque e precise. Que ele faça primeiro bem em nosso coração, que o Mestre Jesus se orgulhe do nosso trabalho, que nós possamos permanecer firmes e intransigentes dentro daquilo que conseguimos abarcar com a nossa consciência e com o nosso entendimento. Que não nos enganemos, que não enganemos ninguém e nem façamos crimes contra os nossos irmãos, adotando posturas ilegais e corruptivas. Que possamos trabalhar firmemente na seara do Mestre, que sejamos a vinha conduzida pela mão segura do Cristo, que o dono da vinha maior, que é Deus nosso Pai, esteja sempre conosco, que Ele traga para nós aquilo que precisamos para o nosso processo de sublimação. Que quando peçamos ajuda e orientação, ela venha de forma que nós sejamos capazes de absorvê-la. Que o carinho do Cristo, ao nos conduzir, seja sentido pelo nosso espírito e pelo nosso coração. Que adotemos os seus pressupostos e aceitemos o seu amor e a sua brandura. E que nós possamos nos manifestar irmanamente dentro da sociedade humana e que possamos trabalhá-la pela evolução e pelo progresso sempre. Que assim seja.